Conexões em Cristo, 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 podcast. Bem, pessoal, nós vamos iniciar aqui um podcast Conexões em Cristo e dessa vez a convidada é a missionária Betânia. Ela está como missionária em Moçambique e nesse momento ela está agora no Brasil, né? E nós estamos realmente felizes pela presença dela aqui. Nós iremos iniciar uma conversa, vocês já sabem, já viram o primeiro vídeo com a missionária Isabel, e aqui nós vamos conversar e vocês vão ouvir e ver a respeito da vida dessa mulher de Deus, tá bom? Então vamos lá, vamos iniciar, acompanhe comigo. Então, missionária Betânia, a gente vai iniciar uma conversa como nós estávamos conversando, né? Certo. E então, vamos continuar uma conversa como a gente estávamos conversando. E agora a gente vai realmente só saber um pouco sobre a trajetória da sua vida. Inicialmente, como que começou esse chamado, né? Quando Deus realmente pediu assim que você viesse a entender sobre missões. Você conte um pouco para nós, para quem está vendo e ouvindo, né? Como que se iniciou o chamado assim, da sua vida? Certo. Primeiro eu quero agradecer o convite de vocês, né? A oportunidade de estar aqui, dos ouvintes estarem também conhecendo um pouco do nosso trabalho. E eu até separei um texto que está em 2 Coríntios, no capítulo 5, no versículo 15, que é a fundação do meu chamado missionário, é esse texto bíblico. Não foi vozes, profecias, essas coisas vieram depois. Mas em 2 Coríntios, no capítulo 5, no versículo 15, fala assim: e ele morreu por todos, para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Então, quando eu aceitei a Jesus e dei encontro com esse texto, eu tomei a consciência de que eu tinha que viver para o Senhor. Porque o texto diz isso, que ele morreu por todos, para que aqueles que vivem não vivam mais para si. Então eu pensei, se é para viver para Ele, eu preciso saber então o que Ele quer da minha vida, porque eu quero que esse texto se cumpra na minha vida. E ao longo do tempo, você vai lendo a Bíblia, eu fui lendo a palavra e fui tomando consciência do que é importante para Deus. E se eu entreguei a minha vida para Ele, a partir desse momento, para mim o que era importante para Ele era importante para mim. E também eu converti num período em que nós passamos a ter na igreja muitos eventos missionários, simpósios de missões. E eu comecei a participar e achava incrível aquelas pessoas que estavam dando as suas vidas, dentro ou fora do Brasil, mas que estavam abraçando a causa do centro evangélico. E então aquela linguagem, naquela década que eu aceitei a Jesus, aquela linguagem começou a entrar no meu coração. Esse assunto de missões foi um assunto que pouco a pouco foi ganhando espaço dentro da Assembleia de Deus, naquele período em que eu vi. Essa questão, eu também aceitei a Jesus em 82. Nós estamos bem pertinho, já foi antes. Pois é. Então era um período que começou nas igrejas, não eram muito frequentes os encontros, mas os que aconteceram para mim tinham muita substância, a ponto de deixar no meu coração uma mensagem de desafio. Olha, se Deus me chama, se eu percebo mesmo que é real para mim, e é uma experiência que outras pessoas que também pode ser a minha, como que eu vou me comportar? Então, com base nesse texto e com uma sequência de eventos que foram acontecendo dentro desse período, né, entre 84 a 90, eu tive então a convicção de que eu tinha uma responsabilidade diante do reino de Deus. E assim, e especificamente para Moçambique, eu penso que foi no ano de 89, às vezes eu fico em dúvida entre 88 e 89, mas eu penso que foi mesmo em 89 que houve no Templo Central, o Templo Sede ali na Teresa Cristina, houve uma equipe de missionários que foram visitar, né, e eles deram um depoimento acerca de um trabalho que estava sendo em Moçambique.
Esse período em Moçambique era um período de guerra civil. E os missionários eram de Moçambique mesmo? Não. Eles estavam em Moçambique e eles eram Brasileiros. Eram brasileiros, tinha sido criada, eu não lembro onde foi, não sei se foi em São Paulo, Rio de Janeiro, mas dentro da Assembleia de Deus criaram um projeto chamado SOS África. E naquele momento, acho que foi 89, a pauta desse projeto era Moçambique, porque Moçambique estava em guerra civil. Então essa equipe foi ao Templo Central, teve a oportunidade de divulgar o trabalho. Na época passavam slides, né? Era aquela coisa de retroprojetor. E você estava lá. E eu, não por coincidência, eu estava lá. Né? Eu tinha um compromisso que não deu certo, e porque esse compromisso não deu certo, eu estava próximo da igreja, resolvi ir na igreja, porque era um dia de tarde. E aí, então, foi quando Deus me pegou. Você já tinha sido pego pela palavra, né? Já tinha sido pego pela palavra. Aí, eu penso assim, que quando você se abre para a palavra, com certeza, depois vai tendo todo um direcionamento. Então, eu já tinha dito para Deus, então eu quero viver para o Senhor. Me diga, então, especificamente o que o Senhor quer de mim. Porque não necessariamente eu precisava ir para qualquer outro lugar fora do Brasil, mas eu me dispus ao que ele quisesse. E então, esse pessoal do SOS África divulgaram através de slides a situação de Moçambique naquele momento, em plena guerra civil. A guerra civil em Moçambique ceifou mais de 1 milhão de vidas. Foi algo assim que devastou o país, desestruturou as famílias, né? O índice de órfãos era muito grande, você tem uma ideia. Logo depois da Guerra Civil, a metade da população de Moçambique tinha entre 0 a 14 anos de idade. A metade da população, porque os adultos foram dizimados. Então, ouvindo o depoimento das pessoas e vendo os slides, a apresentação, então você via filas de crianças sendo atendidas pela ONU, recebendo comidinha, aquela ração diária. Então, assim, eu recebi um batismo de compaixão naquele dia. Então, eu lembro que tinha muita gente, o Templo Central estava lotado, mas eu tive um sentimento de profunda compaixão e eu chorei muito. E eu estava ficando um pouco envergonhada que as pessoas estavam me vendo chorar muito. Mas eu sei que era um choro do Espírito, não era meu, não era natural, né? Não era da Betânia. Eu considero que era um choro de Deus, era o chorar de Deus por aquela condição, por aquelas crianças, por aquele país. E quando terminou e eu saí de lá, eu saí quase que convicta que eu estava sendo chamada para trabalhar em Moçambique. Por que eu digo quase que convicta? Porque eu tinha uma congregação muito pequena, muito humilde, não tinha recurso financeiro para uma viagem como essa. Naquele período a igreja não enviava, não tinha uma abertura muito grande para o envio de missionárias solteiras. E essa visão missionária, ela era embrionária na nossa igreja, apesar de nós já termos missionários no campo, famílias no campo missionário enviados pela Assembleia de Deus. Missionárias solteiras não era a regra, não era... Interessante, né? Por causa do tempo também, né? Do período. Estamos falando de década de 80. Estamos falando do nascimento da visão missionária moderna, digamos assim, dentro da igreja, né? Se é que eu posso usar essa expressão moderna. Mas eu saí com aquele batismo de compaixão. E com uma convicção de que, se Deus me chamava mesmo para Moçambique, eu tinha que dar alguns passos práticos. Então, eu comecei a orar pelos passos práticos e continuei com o texto. Senhor, estou disposta a viver para o Senhor. E agora eu preciso de um direcionamento e preciso de uma convicção de que é isso mesmo. E em algum momento você compartilhou isso para alguém, uma amiga, ou ficou isso com você e com Deus? A palavra falando ao seu coração, o culto ali que foi impactante, você compartilhou isso com alguém? A princípio não, porque não era uma visão que estava amadurecida, né? E em algum momento eu recebi aquilo como algo mais emocional. Teve um momento que eu entendendo, né, o que estava acontecendo. Não estava entendendo bem o que estava acontecendo, na verdade como é que essa chamada se processava. Então por algum momento eu pensei, foi uma expressão de emoção minha diante
de uma visão tão penosa quanto aquela da condição daquelas pessoas em plena guerra civil. Então, por um tempo, eu fiquei entre, era uma chamada ou foi uma manifestação emocional? Ficou assimilando, né? Isso, fiquei tentando assimilar, porque não é um assunto que você pode levar tomando por base as suas emoções. Nós vemos muito isso, nós vemos muitas respostas que muitas pessoas dão a apelos missionários, mas que ele está com base na emotividade e ele nunca se realiza, né? Ele nunca se realiza. Então nós temos que saber qual é o nosso papel. Então eu estou sendo chamado para ir, eu estou sendo chamado para interceder, eu estou sendo chamado para sustentar um missionário. De que forma que eu vou responder ao chamado que está sendo dado para mim? Então eu fiquei algum tempo processando mesmo aquilo, tentando entender se era um chamado, se era uma expressão de emoção, e eu sabia de uma coisa com certeza: se é África, eu não estou preparada para ir. Eu pensava o seguinte, que baseado nas escrituras, no movimento missionário dentro da igreja primitiva, no contexto de Atos, pensando no apóstolo Paulo, na base de preparação que aquele homem tinha, e ouvindo as histórias de missionários, eu pensava o seguinte, que você precisa de uma preparação para que tu possas fazer a obra do Senhor de maneira, não com zelo, né, de uma maneira zelosa e não relaxadamente ou precipitadamente ou movido pela sua emoção, porque quando é movido pela emoção você quer ir amanhã, mas Deus ele não tem muita pressa. Nós temos que aprender muito a lidar com essa maneira de Deus trabalhar, porque embora Deus chame, e embora você vá ser uma resposta, e embora há um clamor, há uma necessidade, e Deus quer suprir aquela necessidade, Deus não é movido pela urgência. Isso a gente vê assim, questão de deslocamentos, né? Eu acho que eu posso aproveitar e compartilhar aqui essa questão de amadurecimento, de chamado, né? Entender o que está acontecendo. Então, às vezes a gente está sendo chamado só para orar, né? E a gente quer logo agir. E aí Deus não tem já o planejamento da gente passar um tempo orando, Ele agindo através da oração, porque Deus é mais organizado que a gente, né? E às vezes a gente fica pela emoção, fica com o risco de se precipitar se não estiver bem ligadinho com Deus, né? Então é um grande risco, né, nessa questão de atender o chamado, de estar bem ligadinho com Deus. Eu cheguei a me chatear com Deus por estar só orando, né? Por estar só sentindo compaixão sem ir. Eu tive uma fase da minha vida que aí eu desisti de orar, né? Então a gente vê aqui você conversando com a gente e damos graças a Deus porque você já foi, Deus foi te dando maturidade, né? Para entender como as coisas iriam acontecer e a sua disposição em ouvir melhor Deus para poder conversar sobre o assunto, né? Isso é muito precioso. Eu penso, Isabel, que falta orientação para as pessoas que são vocacionadas. Elas são muito mal orientadas ou pouco orientadas. E essa falta de orientação para as pessoas que são vocacionadas, que são chamadas ao campo, essa falta de orientação promove decisões precipitadas. As pessoas às vezes não dão os passos que deveriam ser dados dentro do processo, porque é um processo. Então, assim, daquele dia que eu ouvi o pessoal do projeto SOS África até os meus pés pisarem em Moçambique, decorreram 10 anos. Entendeu? E assim, e onde foi que você teve assim, não é que se capacitou de instantâneo, né? Mas onde você buscou ali uma capacitação para esse entendimento, né? Esse entendimento e esse chamado que você sentiu através, e depois até mesmo do culto. Como foi que se iniciou assim, esse início de preparo, né? Você pensou, o que você visionou primeiramente assim? Certo.
Na época, nós estávamos aqui com um instituto bíblico chamado STPQ. Eu precisava de uma experiência, de um local, procurar um local onde eu pudesse ter um contato com diferentes culturas que me preparasse, nem que fosse de uma forma básica, para essa cultura tão diferente quanto a África é. E nesse caso eu comecei a pesquisar. Então comecei a pesquisar quais as agências missionárias dentro do Brasil ofereciam um treinamento missionário. E comecei a pensar o seguinte, que região do Brasil me ofereceria mais desafios nessa área transcultural? Então eu pensei que seria o norte, porque nós temos o contexto ribeirinho, que é diferente do nosso. Nós temos o contexto indígena, que já é um contexto por natureza transcultural. Então eu comecei a pesquisar agências missionárias que estavam no norte, o tipo de treinamento que eles ofereciam, e terminei escolhendo a Missão Jocum, porque na época eu vi uma publicação numa revista evangélica, que eu já não lembro bem o nome, uma publicação da diretora de uma base da Jocum recém-aberta na região norte, que estava focando com o trabalho com indígenas. Então eu pensei, essa é a experiência que eu quero, esse é o lugar onde eu preciso ir, e senti que Deus estava me direcionando. Então assim, é uma longa história até chegar aí. Eu trabalhava, então eu trabalhava na época numa empresa chamada Fundo Cristão para a Criança, uma empresa que apadrinhava crianças brasileiras com o fundo vindo dos Estados Unidos. Eu já estava 3 anos nessa empresa. Então, quando eu decidi ir para lá, eu ainda não tinha um apoio e nem reconhecimento da minha igreja do meu chamado missionário. E não busquei isso de forma inicial, eu busquei primeiro o treinamento. Então, eu negociei minhas contas, pedi as contas, e com aquele valor da minha demissão, eu planejei que eu poderia passar um determinado tempo, né, fazendo o treinamento. Né? O plano não deu muito certo, por uma série de fatores, e também porque Deus não trabalha com agendas prontas, e não é você que está no controle, é Ele que está no controle. Então Ele vai trabalhar nas nossas vidas para essa grande questão que nós chamamos de dependência de Deus, que é muito pregada, mas muito pouco vivida. E Deus vai trabalhar muito na vida de quem Ele chama para uma obra dessa natureza com o fator dependência, porque vai ter momentos e vai ter lugares que vai estar só você e a sua Bíblia. Não tem dinheiro, não tem pastor, não tem um conselheiro, não tem uma irmã para você chorar no ombro. Você vai estar mesmo assim, você e Deus e a tua Bíblia. Então, Deus vai trabalhando na nossa vida. Então, eu fui, de qualquer maneira, fui para o norte. Eu fiz uma escola de missões primeiro num lugar chamado Ananindeua, em Belém, na Jocum de Belém. Fiquei um tempo lá. Depois desse tempo, desse primeiro treinamento, que é a primeira escola que você faz na Jocum, que eles chamam Escola de Treinamento e Discipulado. Trabalhei um pouco na região do Maranhão, no prático, e depois, a convite da própria igreja onde tínhamos feito prático, fiquei um tempo ali. Depois desse tempo, eu retornei a Fortaleza. Retornei a Fortaleza, não tinha mais dinheiro. E também eu entendia que, para levar isso ainda mais adiante, eu entendia que eu tinha que ser enviada pela minha igreja. Eu percebi o seguinte: se Deus me chamou, a semelhança que Ele chamou Paulo, Ele chama Barnabé, Ele chamou os outros, e confirmou com a igreja local, o Senhor vai confirmar com a igreja local e vai validar o meu chamado missionário. Era o que eu entendia na época, era como eu pensava e como eu sentia que a coisa deveria decorrer, porque uma coisa era eu ir para o Belém do Pará por conta própria, outra coisa era eu atravessar o oceano e ir para Moçambique. Com certeza. Com certeza. Então eu retornei e fiquei trabalhando com a igreja nesse período que eu retornei, e aí sim, já comecei a falar para as pessoas, porque eu já estava mais maduro, eu já estava mais convencida de que era isso mesmo que eu estava sendo chamada para fazer, não sabia por quanto tempo. Então comecei a compartilhar com a minha igreja, com amigos, com pessoas, participar mais de eventos de missões. E quando chegou o ano de 93, eu comecei a ter uma convicção de que era tempo de retornar
para a missão, mas agora com um compromisso mais intencional e mais direcionado para, da agência missionária, eu ir a Moçambique. Nesse intervalo de tempo, entre a minha primeira experiência, entre o primeiro curso e esse retorno, eu fiquei servindo a igreja local, que eu acho que é um outro princípio que a gente precisa observar. Então, se eu vou servir fora, eu começo com a igreja local. Eu começo trabalhando na igreja local, evangelizando na igreja local, discipulando na igreja local, e isso vai validando o seu chamado, porque as pessoas, Deus vai falando sobre você com as outras pessoas, e as pessoas começam a ver esse teu chamado. Então chegou um momento que se tornou um tanto comum as pessoas chegarem para mim e dizer: você tem um chamado missionário, você é missionário. Aí entra também algumas profecias, essas palavras que Deus, pela inspiração do Espírito Santo, dá dentro da igreja, porque os dons operam dentro da igreja, a gente precisa saber disso. Mas isso para mim eram confirmações, não tinha grande valor, mas não um valor para que a partir dela eu decidisse. Não, eu já tinha uma decisão, e a palavra profética, a palavra da revelação veio fortalecendo. Você já estava convicta, né? Eu estava convicta. Então, no ano de 93, eu recebi uma palavra do Senhor bem específica de que eu voltaria para o campo, de que eu iria, mas não iria para Moçambique, eu iria para Manaus. E eu não entendi o que eu ia fazer em Manaus, porque Jocum só tinha base nesse tempo em Belém do Pará. Então eu sabia que tinha base em Belém do Pará e era uma base pioneira. Então eu não sabia o que Deus queria que eu fosse fazer em Manaus. Fazer o que em Manaus? O meu chamado é para a África. Então eu ainda pensava talvez voltar para Belém, ficar mais um pouquinho e depois ir. Pouco tempo depois que eu recebi essa palavra, eu reencontrei um amigo da igreja, um irmão em Cristo, que estava chegando da Jocum. Então passamos a conversar e eu falei: de que base você está vindo? De uma base recém-aberta na cidade de Manaus. Então eu falei: tem base em Manaus? Ele disse: já tem base em Manaus. Então uma coisa vai completando outra. E fui a Manaus. A igreja aqui já me reconhecia, já reconhecia que eu tinha um chamado missionário, mas ainda não me reconhecia como missionário. Então você veja que Deus, ele vai trabalhando, é um processo, como Isabel falou, e dentro daquele processo coisas vão se encaixando. Então eu fui, ninguém reconhecia que eu tinha um chamado missionário. Voltei, trabalhei com a igreja, agora reconheceram que eu tinha um chamado missionário. Fui novamente, mas ainda não me reconheceram como uma missionária da igreja que iria ser sustentada pela igreja. Tudo isso estava ainda em processo, na minha vida e no coração da igreja. Então eu retorno para o norte, mas agora para Manaus, na base da Jocum, que está no local chamado Tarumã, às margens de um braço do Rio Negro. É um espetáculo, não tem lugar mais lindo nessa terra do que a região amazônica. E lá, quando eu já tinha feito um primeiro curso em Belém, então o que é que eu vou fazer lá? Fui servir a base. E naquela altura a base estava precisando de obreiros para uma escola primária. Aí aqui eu vou pegar uma deixa que é: se Deus chama você, procura entender qual é o chamado, qual é a vocação e qual é o dom que Deus, que já está em você e que precisa ser despertado. Porque para mim, na altura, trabalhar na escola não era bem um chamado missionário. Eu não via a questão da educação em si como algo que você encaixa dentro de um projeto de missões. Apesar de, antes de eu ir, poucos dias antes de eu ir, eu tinha falado com Deus, eu disse: Deus, eu vou voltar para o norte. Mas eu quero que o Senhor confirme para mim, já faz tempo que eu tive aquela visão de Moçambique, que eu senti aquele chamado. Eu gostaria que o Senhor falasse comigo e me dissesse de fato onde é. Vou ficar porque eu tinha gostado muito do norte, eu tinha gostado muito de ver o trabalho com as ribeirinhas. E eu pensei: é África mesmo? Aquilo não foi uma coisa meio poética, meio ainda emotiva? É isso mesmo? Eu estou disposta, o Senhor só me fala. E aí sim eu tive um sonho.
pedi oração a algumas pessoas, algumas pessoas estavam orando por mim para que o Senhor confirmasse, tirar. Eu falei assim, olha Deus, quando o Senhor confirmar, acabou a conversa, não pergunto mais nada e vou só dar os passos práticos. Eu acho que você não vai ficar 10 anos pedindo confirmação a Deus, né? Tem que ser inteligente, nós somos cooperadores de Deus. Então eu tive um sonho. No sonho, eu chegava em África com 2 malas. Como eu sempre andei, uma com livros, uma com roupa. Então sempre foi assim, livros e roupa. Então alguém me recebia na África e me apresentava a 3 povos locais. Então eu deixava as malas dentro da casa e essa pessoa disse, vou te apresentar os povos dessa região. Me apresentava um povo, ao segundo povo e ao terceiro povo. E esses 3 povos estavam em grupos separados, mas dentro de um mesmo lugar. E ele, quando ele me apresentava em 3 línguas diferentes, mas dizendo a mesma coisa, e no sonho eu entendia, eu interpretava cada língua, e no sonho ele falava assim, essa é uma missionária brasileira, veio do Brasil para nos ajudar na área da educação. Falou a mesma coisa com o segundo grupo, e falou a mesma coisa com o terceiro grupo. Depois voltamos para casa. E eu perguntei para aquela pessoa, eu sei que estamos em África, mas não sei onde estamos. Então a pessoa me falou, já deverias saber onde estás. Você está na África e você está em Moçambique. Então eu acordei, 3 da manhã, e o sonho passa outra vez. Então eu falei, está fechado, Jesus, não pergunto mais nada. Só deixei escapar por muito tempo essa questão que eu estava indo para ajudar na área da educação. Então volto para o norte, fico 1 ano na escola Monte Salém, lá na base da Jocum de Manaus, do Tarumã. E também nas férias e nos fins de semana nós fazemos algumas viagens para comunidades ribeirinhas da localidade e nas férias íamos um pouco mais longe, no Barco São Mateus, que é um barco que a Jocum eu penso que tem até hoje. Um trabalho fantástico que eu amei muito. E de lá eu soube que mais uma base tinha sido aberta ainda dentro do norte, que está oferecendo um treinamento de natureza transcultural na cidade de Porto Velho, capital de Rondônia. Então, de Manaus, eu já viajo para Porto Velho e eu peguei essa escola assim, no florescer dela. Então, tudo de bom nós tivemos nessa época, naquela escola de treinamento transcultural. Então, a gente teve blocos de antropologia missionária, com a nossa professora foi professora do Ronaldo Lidori. Sim, a Isabel Murphy. Famosa Isabel Murphy. Isso, canadense, né? Na época ela já tinha... Glória a Deus, mas ela é uma pessoa que ainda é lembrada lá em Porto Velho, na época que eu fiz o curso também, né? O IEC, ela é sempre lembrada. Certo. Eu nem sei onde ela está, nem sei se ela ainda está viva. Pronto. Mas ela é uma canadense que na época ela já tinha 20 anos de Caiapó. Então eu fiquei na base de Porto Velho de 94 a 96. Que foi um período então que nós tivemos um bom tempo, sim. E foi um tempo do qual eu agradeço demais a Deus. E que foi o alicerce, a fundação, digamos assim, a fundação da biopreparação em missões, porque de tudo que aconteceu depois, que eu fiz e que eu aprendi, foram desdobramentos daquilo que aconteceu lá. Isso é tremendo. A gente está aqui trocando informações também, né? Mas principalmente vida, né? Uma das coisas que a ETED foi de diferencial para mim, do IEC, né, que são escolas da Jocum, foi que na ETED é como se tivesse sido resumido minha vida, assim, para destrinchar no campo. Então, você está falando aqui do que foi assim, é tipo o embrião, né? O embrião ali formando, exatamente, e você sente isso, né? É incrível na vida de qualquer pessoa que está com
em comunhão com Deus, né? E que se dispõe para o Senhor, que o Senhor vai mostrando, né, as fases e as coisas vão se abrindo. Mas isso, eu tenho uma pergunta. Para você foi fácil esse tempo? Nem um tempo em missões é fácil. Eu acho que nem uma parte do processo, nem quando você é chamado, porque você vai começar uma série de lutas, você vai começar o processo de tentar entender, aí você talvez não tenha credibilidade ainda com a igreja, você talvez não tenha uma igreja que te apoie. Então, em todas as fases, desde o chamado, a execução, digamos assim, ao seu trabalho no campo, em diferentes fases, você tem diferentes dificuldades, diferentes renúncias, o sofrimento, ele faz parte, não adianta dizer que não há mar de rosas em missões, não há mar de rosas em missões. Há trabalhos bem-sucedidos, mas ele geralmente vai ser regado com uma certa dose de sofrer mesmo, no sentido que a circunstância do modo geral, a vivência num outro lugar, o confronto com você mesmo, com o seu orgulho, com a sua dificuldade de renunciar, com os seus preconceitos, com a sua ignorância acerca do mundo espiritual que vai crescendo com a experiência do campo. Então, assim, em nenhuma fase o chamado missionário é uma coisa fácil. No entanto, em todas as fases, ele é plenamente agradável e perfeito. Gratificante. E te dá um sentimento de realização. E você não vê como que você seria mais realizado em outro lugar ou fazendo outra coisa. Então, depois desse período, desses quase 3 anos lá, em treinamento e em tempos práticos com incursões em aldeias indígenas, principalmente com a tribo Cinta Larga, nós fizemos um projeto que você perguntou, né, com a tribo Jarauara, mas foi um projeto que foi apenas o prático de um dos cursos que eu fiz, que foi o de etnoeducação. Então a gente teve um tempo prático, um contato com a língua jarauara, não com o povo, mas com a língua. O falante nativo saiu de lá e no contexto da base mesmo, nós tínhamos os dados da língua com ele. Com o povo Cinta Larga eu já fui para dentro da aldeia. Então aqueles 3 anos foi muito bom. E eu lembro que você chegou a me perguntar sobre alguém que tinha me inspirado. Não sei se é sim. Ficou como pergunta mesmo, né? Alguém que você via, né? O Ronaldo Lindório já era uma pessoa que você sabia que estava ali, que você fez parte daquela sala onde ele passou, é isso? Não, eu não conheci. A Isabel Mann, a professora, professora do Ronaldo Lindório. Porque hoje em dia o Ronaldo Lindório é muito conhecido, já escreveu vários livros, é um destaque, né, em missões aqui no Brasil. E ele foi aluno da Isabel Mann. Isso, então eu fui aluna da mesma professora da qual ele foi aluno em algum período da vida dele. Eu não o conheço pessoalmente, eu sei que ele é uma referência na área da missiologia e da antropologia missionária no Brasil e foi aluno dela, né? Então eu tive aula com ela num momento diferente dele, nunca o conheci, não fomos colegas de classe. E as suas inspirações, assim, né? Pronto, então assim, eu tenho uma inspiração e uma pessoa que me influenciou, né? Então uma inspiração e uma influenciadora, digamos assim. A minha inspiração, na verdade, nesse período que eu aceitei a Jesus e nesse período em que comecei a ter o desejo por missões e tudo mais, e não apenas eu, mas eu sou de uma geração como a missionária Ayla, a missionária Salete, que está no Senegal, o missionário João Batista, então diferentes pessoas nessa época tiveram esse chamado para missões. Nós líamos muito, né? Não sei se os vocacionados de hoje ainda lê os clássicos de missões, mas nós líamos muito a vida de missionários como David Livingstone, né, o Carlos Stade, não sei se fala-se o nome dele, Stade ou Estúdio, que foi. Então, nós líamos a biografia e a vida
de muitos missionários. Mas um livro que foi redenção para mim foi um livro chamado Até os Confins da Terra, que nós estudamos ele no seminário, que diferente da perspectiva dos livros e biografias que eu tinha lido, esse livro Até os Confins da Terra, ele é um livro mais realista. Então ele vai, olha, a tela está aqui. Esse livro, né, Até os Confins da Terra, ele faz uma abordagem da vida dos missionários que eu vi missionário de carne e osso. Os livros que eu lia, paralelos de missionários, eles idealizavam muito o missionário. Então era um missionário muito perfeito, era um missionário muito herói da fé. E eu sabia que eu não era perfeita, eu não tinha nenhuma credencial para ser herói da fé, e eu me debati exatamente com o perfil missionário que eu estava conhecendo nos livros e o meu perfil, e não se encaixava. Então, quando eu li esse livro Até os Confins da Terra, especialmente tem um capítulo que ele fala sobre as missionárias solteiras, então eu me identifiquei com elas, porque você vê aqui mulheres de carne e osso, com as suas fraquezas, com os seus desejos, com os seus sonhos, mas que apesar desse vaso de barro, né, com esse precioso tesouro que é o Espírito Santo, que é o chamado, elas estavam no campo e elas foram usadas. Então, uma grande inspiração para a minha vida é uma missionária chamada Gladys, eu não sei pronunciar. Gladys Award, Pronto, que é da China, né? que é aquela inglesa, né? Acho que ela nasceu em 1902 e morreu em 1970. E ela foi missionária na China durante o início da Segunda Guerra Mundial, quando a China foi invadida pelo Japão. E ela tem uma história tremenda, mas não foi exatamente a história dela que me inspirou. A história dela é tremenda e inspira. Se você ler, você vai perceber, porque ela era uma doméstica, ela era empregada doméstica. Ela era filha de operários. Ela ficou 3 meses tentando fazer um curso e para ser aprovada na junta de missões da época, e ela foi reprovada porque ela não preenchia os critérios da academia na época. Então, ela junta dinheiro por conta própria, ela vai sozinha numa viagem incrível, e depois de 1 ano servindo a uma missionária veterana que estava lá, a missionária morre, e ela então, Deus passa a abrir o leque do ministério dela na China. Mas o que me impressiona na Gladys é que ela era uma pessoa comum, ela tinha desejo de casar, ela até quase teve um compromisso com um local, né, com um nativo, com um chinês, que não, para a sorte dela não deu certo. Eu digo para a sorte dela porque aquilo poderia ter alterado bastante o curso do chamado dela, mas no final, eu não sei se é biógrafa ou é biógrafo dele, eu acho que é uma biógrafa. A biógrafa dela faz uma citação, o biógrafo é um biógrafo de um comentário que ela fez com uma amiga, numa certa altura da vida dela. Já no final, na verdade, da carreira e da vida dela, ela diz assim para a amiga, sabe, eu sinto que eu não fui a primeira opção de Deus para o que eu fiz na China. Havia outra pessoa que não era eu. Talvez um homem, acho que um homem. Talvez ele não se mostrou disposto, ele não atendeu. E Deus olhou do céu e viu a Gladys. E eu fui. Então, quando eu li esse depoimento dela, eu pensei, meu Deus, ela não achou que ela era a primeira opção de Deus. Mais comum ainda, né? Não é? Ela achou que ela não era a primeira opção de Deus e ela fez tanto. Então, o Senhor falou ao meu coração. Mas você é a minha primeira opção. Então eu pensei, puxa, ela sente que ela foi no lugar de alguém, talvez alguém que não obedeceu, alguém que não atendeu, né? Ela foi. Eu não posso fazer a mesma coisa que essa suposta pessoa deixou de fazer. Então, vendo a vida dessa mulher, a fragilidade dela e ao mesmo tempo a força dela que estava no amor e na obediência, eu falei assim, com esse perfil eu me encaixo, então é possível, eu vou. E depois desse período, antes de ir a Moçambique, a Jocum de Porto Velho foi comissionada, foi convidada a ir até Angola, porque a Jocum de Angola estava com um trabalho brilhante, é um trabalho brilhante e muito abençoado até hoje.
E já havia obreiros angolanos que haviam feito cursos lá na Jocum local, na cidade de Benguela. Na verdade, a base da Jocum está entre um local chamado Benguela e Catumbela, né? Então, é um local que antes era uma açucareira, tinha funcionado, parece-me que naquele local, naquelas instalagens. E a base da Jocum estava lá e havia já muito obreiro angolano disposto a alcançar povos não alcançados dentro de Angola. Então, essa localização da Jocum era no centro do país, mas no sul de Angola você tem vários grupos não alcançados. Os Mucubais eram os Mugumbi, Muquando. Então, nós fomos chamados para levar o curso transcultural. Então, nesse período que eu fiquei em Porto Velho, no último ano eu não estava mais estudando, eu dirigi o curso transcultural. Então, eu fiquei 94, 95 como aluna, 96 eu e uma amiga, Cléo Ribeiro, dirigimos o curso transcultural daquele ano. E no ano de 97 nós fomos em Angola e passamos o ano inteiro trabalhando com esses angolanos que estavam prontos a ir alcançar os povos não alcançados do seu próprio país. E dentro desse contexto do período que eu estive em Porto Velho, então eu falei de uma pessoa que me inspirou, que foi a Gladys, essa missionária inglesa que viveu na China. Ela foi a minha inspiração. E uma pessoa que foi uma grande influência foi a missionária Braulia Ribeiro, a diretora da Jocum. No período em que eu estive lá, ela não está mais lá agora, mas na época, Braulia, ela foi quem levou, junto com outra equipe de missionários, a visão para alcançar os povos indígenas não alcançados daquela região. Então, era, para mim, da vida de alguns missionários que eu tinha lido em livros, e conhecer alguns missionários que estavam dentro das aldeias não tinha uma grande distância. Eu conheci em Porto Velho missionários que valem ouro. São os chamados gigantes, né? Pessoas simples que estão da nossa vida no campo. Então, a Braulia foi uma grande influência para a minha vida. Pode continuar. E quando a gente pensa assim, influências, são muitas, né? Influências, mas tem umas que se destacam na caminhada. Tem. E é muito bom ouvir o nome da Braulia aqui nessa. Assim, eu acho que o destaque está no tanto que a pessoa deixa com você, porque influência, a raiz dessa palavra é influir in. Então, a influência é quando algo de mim entra em você e fica contigo. Influência vem de influir. Flui de dentro de alguém para dentro de outra pessoa. Então, eu conheci muitos missionários, professores, né, a Márcia Suzuki, o Edson Suzuki, que foram meus professores, a Sandra Gianni, todos foram muito influentes na minha vida. E Braulia foi muito, né, pelo muito amor que ela tem ao Senhor e pelo muito desprendimento que ela teve, né, de começar aquele trabalho. Então, nós fomos no ano de 97, eu conheci primeiro Angola antes de conhecer Moçambique, algo que não estava nos meus planos, não estava no script, mas eu já tinha aprendido que a gente deixa sair com o Senhor e a gente vai seguindo a direção de Deus, né? Isso é muito bom porque a gente, conexões em Cristo, é disso que nós tratamos como forma de inspirar vidas, né? E esses nomes que você está citando, então foram nomes que eu já ouvi, né? Porque nós estamos num país chamado Brasil, enorme, e quando a gente vai atrás de missões, né, vai atrás, que eu digo assim, do preparo missionário, a gente se depara com uma realidade aqui que eu pelo menos, né, no meu caso, eu não tinha ideia do que se vivia aqui em questão de igreja indígenas, né? Então, lá em Porto Velho, né, ali eu comecei a conhecer e Deus já tinha providenciado na agenda dele, né, que Deus tem a agenda dele. Por isso que
que a nossa preocupação não deve ser nas coisas acontecerem, né, do jeito que nós estamos planejando, mas que Deus realize a vontade dele a cada dia da nossa vida, né? Então, muito bom ouvir, Betânia, você falando sobre isso. E eu queria saber, assim, em questão, quando você esteve nesses desafios, ouvindo o testemunho das pessoas, o que você sentiu em você mesmo, alguma coisa que tinha em você, que se você continuasse vivendo com aquilo, a Betânia é assim, então você não teria avançado no teu chamado? Eu acho que não entendi completamente. Quando a palavra de Deus, ela diz, né, quem quiser vir após mim, Jesus mesmo fala, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga. Você falou de educação, que você não tinha ideia, né, que poderia viver missões com a educação. Então agora, talvez esteja no mesmo caminho, mas eu não sei, porque eu não te conheço. Alguma coisa da Betânia, antes de ir para missões, que você segurava, não, eu sou assim, e que você teve que mudar por conta do que Deus estava. Essa pergunta é muito boa. Eu penso, Isabel, que é mesmo a questão de, no meu caso, né, que eu acho que pode ser o caso de muitas pessoas, a questão mesmo de você querer controlar o seu destino, de você querer manter coisas sob o seu controle. Então, para mim, a ideia de que eu não tinha mais controle, porque muito cedo eu comecei a trabalhar, a minha família mudou daqui de Fortaleza para o interior próximo, quando eu tinha 14 anos, mas eu continuei aqui. Então, com 17 anos, eu já estava trabalhando com carteira assinada, e eu já era dona da minha vida, não era crente ainda, eu conheci o Senhor aos 20 anos, mas eu já tinha um sistema de comando acerca da minha própria vida, da minha vontade, do meu ir e vir. Então, incluindo a questão financeira mesmo. Então, quando eu percebi que andar com Deus é um andar de fé, e esse andar de fé não pede só a sua renúncia em termos de você se tornar mais humilde, deixar pecados, trabalhar falhas, mas quando esse andar de fé pede que você entregue todo o controle para Deus, então para mim era difícil, porque eu tinha controlado a minha vida durante muito tempo. Era muito tempo no controle. Até mesmo para decidir para ir, eu não pensei assim, não vou depender da igreja, eu tenho dinheiro, eu pago o meu curso. E Deus me surpreendeu lá, na minha primeira ida, no caso para Belém, quando eu fiz o primeiro curso, eu perdi todo o dinheiro. Então Deus já começou uma desconstrução nesse conceito de que eu tenho controle. Eu fiquei sem nenhum dinheiro do meu FGTS. Tudo que eu tinha recebido é uma história que não dá tempo de contar, mas enfim. Para mim a coisa mais difícil foi, né, ao longo da vida, hoje muito menos, mas naquele período que eu estava iniciando, eu estava dando os meus passos iniciais, era isso. Era ter que confiar plenamente, depender inteiramente do Deus que estava me chamando. Eu teria que ser mais pessoal com Ele também, e eu teria essa questão de você ter o controle da sua vida durante tanto tempo, em todas as áreas, e agora você saber que dentro desse chamado você vai ter que entregar todo esse controle para o Senhor. Para mim foi algo muito difícil e foi gradativo. Eu fui entregando uma área depois da outra, e não funciona se você não fizer assim, né? Não adianta você dizer que você vai servir ao Senhor, andar com Deus, cumprir um chamado que você tem, e você permanece com agendas escondidas, né? Você permanece cercando áreas da sua vida e protegendo para que Deus não toque nelas. Não vai funcionar. E eu vejo assim que a longo prazo no campo isso pode interferir muito com o sucesso do seu ministério, porque áreas que você não entrega, que você não deixa Deus entrar,
ao longo do tempo, essas áreas vão se transformando em fortalezas que vão deixando você menos efetivo, menos produtivo e menos parecido com Jesus. Então, essa questão financeira, para mim, de eu controlar o meu ir e vir, as minhas tomadas de decisões que sempre foram minhas, como eu falei para você, eu conheci Jesus só aos 20 anos, então até aí eu estava tomando a frente da minha vida e durante muito tempo depois eu também tinha esse comando da minha vida, apesar que eu dizia que Jesus era o meu Senhor. Mas de fato o senhorio de Cristo, ele se estabeleceu de uma forma assim muito poderosa na minha vida quando realmente eu fui para o campo missionário, porque então eu tive que render a ele todas as áreas de controle da minha vida e a partir daí ele dizia como tinha que ser, ele dizia aonde ir, ele dizia o que fazer, ele que dizia o que não fazer, ele que dizia os relacionamentos com os quais eu iria me envolver e os relacionamentos os quais eu iria evitar, ele que dizia quando, o onde, o porquê, né? Então, você esteve em Angola, você conheceu alguns angolanos que estavam, né, se inspirando e querendo também viver de missões em Angola, né, para poder ganhar campo missionário. E a partir de Angola, como se deu assim a sua ida até Moçambique? Porque você estava na África, né? Isso. Você estava ali já no continente. Apesar de eu estar já no continente africano, eu não fui de Angola direto para Moçambique. Nós ficamos ali um ano, treinamos esses obreiros angolanos, inclusive a maioria até hoje ainda está em missões, com trabalhos bem estáveis, bem estabelecidos e muito abençoados dentro de Angola, especialmente no sul de Angola. Quando nós terminamos o ano de 97, eu retornei ao Brasil para já trabalhar no levantamento da passagem para ir a Moçambique, porque então aí já estava muito definido, muito fechado, muito consistente, já estava muito maduro a consciência do chamado missionário. Então eu voltei e trabalhei mais um ano com a minha congregação local e os meus pastores da Assembleia de Deus do Templo Central durante esse período também me reconheceram como missionário. Já me reconheciam antes, quando eu estava em Porto Velho, mas para o chamado transcultural, o reconhecimento veio nesse ano e também foi um período que já estava estabelecido na nossa igreja, a nossa Secretaria de Missões, que é a SEMADEC, né, nossa Secretaria de Missões da época de quando eu fui enviada foi a SEMADEC. Hoje nós temos um novo órgão que também está em parceria e que já dá assistência a nós, missionários de Fortaleza, de DEMID. Isso. Então, houve as portas, enfim, foram abertas. Então, eu passei 98 trabalhando e em abril de 99 eu cheguei em Moçambique. Então, cheguei em Moçambique, passando pela África do Sul. Com duas malas. Hein? Com duas malas, a de livro e a de roupa. Então, chegando em Moçambique, eu fiquei primeiro numa base onde nós sabíamos que tinha brasileiros, que é um local chamado Dondo, próximo à cidade da Beira, que é a segunda cidade mais importante do país, na região de Sofala. Fiquei 3 meses lá. Ainda fui na África do Sul fazer um curso de redenção cultural, um curso transcultural só de 3 meses. E no retorno, eu perguntei para Deus onde era o local de Moçambique, porque eu não tinha certeza que era ali no Dondo. Não era lá, eu sabia que não era. Então, eu e mais 2 missionárias saímos dessa região do centro de Moçambique para outras províncias. Lá a gente não chama região, não são estados, são províncias, para conhecer a demanda, a necessidade e conhecer os missionários que já estavam nesses locais e trabalhos já plantados. Então fizemos uma viagem assim, percorrendo do centro, do sul, centro, depois fomos por toda a região norte, de mochila nas costas, de carona, de trem, que lá a gente chama comboio. Só estava você de brasileiro, tinha mais alguém? 3 brasileiros. Eu, Edna e Beth. Solteiras? Solteiras. Aí, as solteiras estavam lá. As solteiras estavam indo para os confins da terra.
Até que nós chegamos nesse local chamado Lixinga. A província se chama Niassa e a cidade, a capital é Lixinga. E quem quiser mais detalhes sobre isso, depois pode ler no meu livro, que vai estar com os detalhes que a gente não tem tempo para contar aqui. Mas foi nessa cidade em que Deus falou que era o lugar onde eu deveria ficar. Então as minhas duas amigas não ficaram muito tempo lá. Ficaram pouco tempo e depois voltaram. Uma permanece em Moçambique, em outro local, e a outra saiu e voltou para o Brasil, e eu permaneci 15 anos nesse local. Então foi nesse local onde cumpriu-se o sonho de 1993. Porque dentro dessa localidade eu convivi com 3 povos, igual o sonho. O povo Nhanja, o povo Makua e o povo Iau. E o trabalho que eu fiz para o Senhor lá, que o Senhor me comissionou para fazer, foi na área da educação. Contrário ao que eu pensava, porque quando eu li muito livro de missionária solteira, eu queria entrar dentro das aldeias, eu queria morar lá, eu queria fazer pesquisa antropológica, eu queria aprender língua, plantar a igreja lá. Não me foi permitido na época, porque o contexto lá é de muçulmano, e eu não fui autorizada pela Jocum como solteira a viver sozinha dentro de uma aldeia, e não tinha ninguém que queria ir comigo na época. Então, depois de um tempo de frustração, sem entender afinal o que eu estava fazendo ali, o Senhor me deu o projeto que se chama, hoje, o nome da escola se chama Centro Educacional Caminho da Vida. É uma escola que vai do pré-escolar até o 7º ano. E nós começamos muito simples, começamos numa casinha de taipa coberta de capim, um tipo de capim que nós temos lá, que é como um bambuzinho bem fino, ele serve de cobertura. Então nós começamos lá, porque o Senhor disse para a gente começar com o que tinha. Então nós tínhamos as crianças e tínhamos um lugar, o Senhor nos deu um terreno, e a pessoa que me deu o terreno, que nos deu o terreno, na verdade a Jocum cedeu um terreno que tinha ganhado, e esse terreno seria para desenvolver um projeto na área de educação. Então o projeto começou bem pequeno. Ao longo dos anos, Deus foi acrescentando todos os recursos que precisávamos. A cada ano, nós precisávamos de uma nova sala de aula para aquelas crianças que iriam para o próximo nível. Então, em cada ano, Deus estava nos dando uma sala de aula. Em cada ano, uma sala de aula estava sendo construída sem termos dinheiro algum. Deus chegou a trazer uma senhora da Austrália, uma professora, que foi visitar este lugar, porque Deus mandou. Ela conheceu vários projetos na área da educação, mas quando chegou no nosso, ela entendeu que era ali que Deus tinha enviado a ela. E ela foi uma grande mantenedora, ela sustentou esse trabalho durante muito tempo. E depois de 15 anos, quando estava tudo montado, toda a estrutura da escola, e eu pensei que eu ia sentar na minha cadeira de diretora apenas para agora coordenar o trabalho, porque eu fui professora, eu fui coordenadora e fui diretora da escola. Deus foi trazendo professores, inclusive 2 pedagogas brasileiras brilhantes, uma chamada Cibele Gomes e a Roberta Ferreira, grandes auxiliares de trabalho. Então já estava bem estruturado. Muito bem estruturado. A escola foi registrada, a escola tem CNPJ, a escola ficou registrada pelo governo, pelo Ministério da Educação, tudo direitinho. E quando chegou nessa fase, que seria uma fase mais ou menos de descansar, porque nós andamos com os projetos de construção e a escola cresceu muito, então não era só as crianças daquela localidade que passaram a vir para a escola, mas crianças, filhos de muçulmanos, de famílias muçulmanas do centro da cidade, passaram a vir para a escola também. E quando o projeto da escola nasceu, o Senhor nos deu Lucas 14:14, que o Senhor disse assim: você vai fazer aqui um trabalho na área da educação. Vocês vão oferecer uma educação de qualidade para quem não pode pagar por ela. E Lucas 14:14 diz: embora eles não tenham com que te recompensar, você será recompensado na ressurreição dos justos. Então, a escola nasceu com esse chamado: oferecer algo de qualidade, oferecer o melhor para quem jamais poderia pagar.
Então nós tínhamos as crianças do bairro que vinham de chinelinhas, né? E lá é muito frio, alguns às vezes vinham tremendo de frio porque vinham sem agasalho. E nós tínhamos as crianças que vinham da cidade com o motorista do pai. Então a escola foi uma quebra de paradigma. Você tinha um pobre e você tinha um rico num lugar onde a sociedade é bem separada por classes. Rico não se mistura com pobre. A criança da aldeia não está no ciclo social da criança da cidade, mas na escola todos começaram a ter que interagir juntos. E esses muçulmanos da cidade se tornaram parceiros da escola e se tornaram mantenedores da escola, de modo que todas as nossas necessidades nós passamos a oferecer alimentação diária para as crianças, porque muitas crianças vinham para a escola, mesmo no período da tarde, sem ter feito uma refeição ao dia ainda. Então a escola passou a servir alimentação para as crianças e uma grande parte desse subsídio vinha dos muçulmanos que tinham filhos matriculados na escola, embora soubessem que a escola tinha fundamentos bíblicos e cristãos no ensino. Assinavam um termo de responsabilidade, aceitando a filosofia da escola, e da escola saiu uma geração de jovens, dos quais alguns frequentam a igreja que foi plantada na rua da escola. E nesse período que você já estava ali, em que período que foi feito foi lá feito esses exemplares, esses livros? Isso, nós temos aqui o projeto Tempo de Aprender. Tempo de Aprender 1, né? Aí nós temos o Tempo de Aprender 2, nós temos o livrinho Na Ponta do Lápis e nós temos o Guia do Educador. Então, esse material nasceu, é um material que nós elaboramos, né, para crianças do período pré-escolar, da educação infantil, até 5 anos. No entanto, o nível da educação, a educação tem muitos problemas em Moçambique, principalmente para alfabetizar as crianças. Então, embora esse material foi feito para as crianças até o 5º ano de vida, a educação infantil, ele passou a ser usado ainda no 1º ano do ensino fundamental, 2º ano do ensino fundamental e 3º ano do ensino fundamental, embora seja um material para a educação infantil. Por que esse material, nós elaboramos esse projeto Tempo de Aprender? Porque nós não tínhamos nenhum material produzido em Moçambique, localmente, para atender essa faixa etária escolar, porque nós não temos muitas pré-escolas. É muito raro uma criança ter acesso à educação infantil. As crianças não têm acesso à educação infantil, a não ser as crianças da capital, das grandes cidades, que ainda vão encontrar uma escolinha particular, geralmente aberta por católicos, mas, no modo geral, a educação pública não oferece esse serviço. Então, nós vimos que parte, se não todo o problema da alfabetização, os problemas que as crianças tinham para ser alfabetizadas, os problemas que os professores tinham para alfabetizar as crianças no ensino fundamental, é porque as crianças vão aos 6, 7 anos de idade pela primeira vez à escola, com essa idade, para começar um 1º ano sem nenhuma fundação. Então, não encontrando um material que para nós suprisse a necessidade das crianças e tivessem contextualizadas com a cultura local, foi que nasceu esse projeto. Não é que não tem nenhum material. Tem material do Brasil, tem material de Portugal. Mas naquela escola, naquela localidade, você viu na realidade que você tinha que produzir algo. Tinha que produzir, porque nós não tínhamos material. E nós estávamos muito longe, nós estávamos no extremo norte, um lugar conhecido como Terra Esquecida, porque ninguém vai lá. Lá não é passagem. Você só vai lá se você tem negócios lá para resolver. Então, nosso acesso à capital, onde ainda poderíamos encontrar algum material, era muito difícil. Esse projeto hoje, ele se tornou um projeto que teve a adesão de muitas escolas. Então, hoje, várias escolas usam esse material. Ele foi produzido por uma editora moçambicana chamada Capicua,
Isso, a Capicua, liderada pelo senhor José Vidal, que é um português, é o português que é o dono, que gera essa editora. E nós passamos a dar treinamento, por isso que a gente produziu o Guia do Educador, porque a gente passou a dar treinamento em vários lugares. E onde nós não podíamos chegar, o Guia do Educador chegava com o material e ajudava de qualquer forma ao educador. E onde eu podia chegar, eu chegava. Se eu estou em Moçambique, eu quero esse material para poder trabalhar em algum lugar lá. Eu vou ter. Você pode encontrar com a editora Capicua. O que aconteceu ao longo do tempo foi que eu permiti que alguns missionários, algumas escolas fotocopiassem para ficar mais barato para eles, porque você está vendo que ele tem um encadernamento de qualidade. Mas assim, a gente facilitou o máximo que nós podemos facilitar. E o trabalho começou a se expandir para a área de treinamento de professores. Vale dizer que esse material, ele acompanha também o material, os manuais de discipulado que fazem parte do currículo da escola. Então, a escola trabalha com o currículo cristão. Então, a gente tem 3 manuais que são usados pela Missão Jocum em vários lugares do mundo, conhecendo Deus, nosso Pai, conhecendo Jesus, Deus conosco, conhecendo o Deus, o Espírito Santo. Então, nós trabalhamos com um método cronológico, então as crianças começam com Gênesis, mas o currículo e a prática escolar, ela é desdobrada a partir do currículo bíblico. Todas as áreas de conhecimento que a criança precisa receber ensino tem essa fundação. E o material, então, completa. Então, eu fiquei 15 anos nesse local e os meus últimos 5 anos nós viemos para a capital, onde a gente abriu, foi aberta uma igreja, nós temos uma igreja num bairro chamado Machava, numa cidade chamada Matola. E lá nós não abrimos uma escola do mesmo porte dessa escola que ficou no norte do país, porque nessa localidade do sul tem escolas. No entanto, as crianças igualmente não aprendem. Então, nós abrimos um outro projeto. Eu acho assim, o missionário, em cada lugar onde ele vai, ele tem que fazer a leitura e ele não deve reproduzir o que deu certo em outro lugar. Tem uma nova leitura num novo contexto. Então, naquele novo contexto, apesar das pessoas dizerem, abre uma escola aqui. Eu disse, não, eu estou vendo muitas escolas. O problema aqui não é falta de escola. Os professores precisam de treinamento. E nós abrimos também um projeto chamado Projeto Eu Leio, que funcionava no contraturno. Então, as crianças que já estudavam pela manhã vinham para o projeto Eu Leio no período da tarde, e aí elas recebiam a alfabetização propriamente dita, ainda que estivessem no 5º ano do ensino fundamental. Nós estávamos alfabetizando essas crianças. E o projeto aumentou, tem um grupo de futebol hoje, que é a missionária Leoneida plantou, e tem hoje obreiros moçambicanos que estão trabalhando com as crianças. Então, cumpriu-se aquele sonho, que não era o meu sonho, não era a minha agenda, mas era a agenda do Senhor. Era a agenda de Deus. Que bom, muito bom mesmo ouvir, todos esses trabalhos e a gente poderia passar muito mais tempo ouvindo, acerca de muito mais coisas que Deus lhe proporcionou, realizar. E como você mesmo disse, para nós, para mim, para minha esposa, que é gratificante viver isso, E a gente tem as nossas dificuldades, como a missionária Betânia falou, mas a gente percebe que a gente está vivendo aquilo que Deus quer que nós realmente vivamos, Quando a missionária Gleides, ela fez esse comentário, que não foi não tão pesado para ela, eu acho, esse comentário de que essa missão aparentemente não seria dela, mas ela identificou que seria para outra pessoa. Mas eu acho que para ela foi tão realizador, quanto tão gratificante, e ela se sentiu realmente abençoada por ter vivido, E foi um desafio maior, Quando ela comentou, ela estava, eu li também, é uma pessoa que me inspira muito,
ela comparou, porque ela não tinha capacidade intelectual. Isso. Foi constatado isso no curso, que ela não pôde mais continuar fazendo, né? Então, capacidade intelectual, classe social, ela não preenchia o perfil, né, daquele que seria provavelmente o número 1 de Deus, né? Mas para Deus, a gente sabe que nós somos o número 1, né? Porque Ele tem tudo planejado. Essa foi na cabeça dela, né? Que muitos capacitados são chamados também, mas eles não atendem, né? Então, eles se privam de viver esse maravilhoso, esse gratificante, né? Viver missionário. E essa é uma parte muito interessante. E lembrando aqui, quem assistiu o primeiro podcast, a missionária que eu deixei de ajudar lá em Moçambique, que não era bem ajudar, né? Era viver o meu chamado lá. Deus não tinha permitido naquele tempo ela estar aqui na minha frente. Então, Deus tinha preparado para mim, naquele tempo, né, conhecer mais as tribos indígenas, estar numa tribo indígena específica, né, que a Bráulia desbravou com a sua equipe, né, e aquele desafio para mim era enorme, mas eu sabia que Deus estava comigo. Depois de tanta resistência, que Deus estava comigo, então eu abri mão, né, do apoio financeiro da igreja, mas isso Deus já estava trabalhando comigo há anos, né? Isso que você enfrentou, de ter começado a trabalhar cedo, ter as suas contas ali no controle, ser muito responsável, né? Ser muito responsável. Então, é um prazer a gente receber Jesus aqui com a gente, porque as conexões em Cristo é porque Jesus é a seiva do corpo, né? Que é a igreja. Então, que é a igreja ela é esse conjunto, né? Que tem missões que vão vencer, tem as pessoas com chamados missionários que vão vencer barreiras transculturais, né? Tem aqueles que vão continuar na cultura, mas vão ter que enfrentar desafios maiores, vão ter que se deslocar. Porque num país como o Brasil, né? A gente já tem as diversas culturas, mas a gente sabe que sair do Brasil já é outra coisa, outro desafio. Mas mesmo ir para uma diferente cultura, né, como das tribos indígenas aqui, então já é transpor uma cultura. E aí a gente vê o missionário, né, que a gente gosta de esclarecer, é diferente do pastor, né, do chamado do pastor, que é mais local. Que é mais local. Isso não quer dizer que o missionário não se possa, em algum tempo da sua vida, viver como pastor. Com certeza existe isso, né? Porque é o cuidado com a igreja, o corpo de Cristo, os ministérios que estão divididos no corpo de Cristo, né? Se ela está em um templo, é ali, mas se ela está em cabanas, é ali. Isso. Se não tem nem teto, e se não tem nem teto, mas é ali a igreja de Cristo, né? E os dons que Deus nos dá, né, sem merecimento. Então, a gente conversa com você, uma pessoa que tem, já se aperfeiçoou na educação para o reino de Deus, né? Isso é muito interessante, porque a sua maneira de tratar já é didática, não é? Então, assim, é muito bom a gente poder receber você aqui no Conexões em Cristo. Muito prazer. Com tudo que Deus está nos concedendo, a gente sabe que a gente está em Cristo aqui, né? Então a gente sente que Deus ele coloca, ele vai, tira essa parte que você falou. Ele nos orienta até com quem se comunicar, com quem não se comunicar. É incrível quando você decide ouvir Deus, né? Quando você está inteiramente afinado. Você pode até errar, mas Ele orienta. Sim. Então a gente erra, né? Mas Ele orienta. Então aqui estamos de novo, né? Que em 2006, são muitos anos, né, atrás. Então todo o projeto que estava sendo desenvolvido para auxiliar lá em Moçambique, Deus tinha o que Ele tinha, né? E uma das coisas que eu falo aqui pro meu esposo, né, que acaba sendo, é que quando Deus sabia que lá em Moçambique ainda ia ter tudo que ia ter lá em Moçambique, né? E para a tribo que eu fui,
Em 2007 foi o último ano que a gente pôde entrar aqui, que a gente pôde, e eu fui 2 vezes para a tribo, né, no período do culto, mas foi o último ano, porque Deus sabia que ia fechar as portas. Então ele tinha uma oportunidade para me dar, para viver como igreja ali, né, com aquele povo, e também essa experiência, né, de saber que Deus tem a agenda dele, Deus tem o tempo certo. Se ele chamou para aquele tempo, é aquele tempo. Exatamente. E se ele chamou para mais tarde, às vezes ele não compartilha com a gente esse mais tarde, né? E aí a gente fica ansioso, né? Somos seres humanos, ficam ansiosos. E as pessoas ficam ansiosas, né, com essa situação. Então a gente vê que a agenda de Deus para nós hoje é estarmos juntos aqui, né, conversando. E essa conversa mostra que a igreja, ela é de Cristo. O evangelho é de Cristo. Seguir é a Cristo. Não tem outra coisa, né, melhor do que isso, né? Viver Cristo. Pois é, então eu observei, né, que a Betânia ela é bem racional, né? Organizado. Bem, né, quando começou a falar, então. E isso eu percebo que é realmente inspirador no sentido de organização, né? De quem está iniciando, né? Porque nós sabemos que Jesus ele está às portas, né? É bem real, né? Enquanto você vivia missões, você estava ali iniciando, né, a sua chamada, né? Deus estava falando por meio da palavra para você, e você compreender ali e saltar esses versículos para você, enquanto isso ia surgindo e você vivendo tudo isso, né? Hoje a gente já vive uma realidade diferente daquele tempo, né? Então você pôde todo esse processo, né? Todo esse seu tempo, até você estar aqui hoje com a gente, produzir tudo isso, né? Então é muito interessante para essas gerações que vão vir, né? Essa geração que está se formando, começar a compreender, porque é como se você tivesse esmigalhado, né, ali todo o processozinho, e agora essas novas gerações, né, nós, né, e os que estão chegando, meu filho, né, e tudo, e os filhos deles, né, eles vão pegar tudo bem mastigadinho de como que é o processo, né, de como viver missões. Então eu estou vendo aqui muito interessante da sua parte para mostrar até para mim mesmo, né, essa experiência, e para quem está ouvindo, essa fórmula, né? Por mais que a gente entenda que Deus realmente ele fala, né, por meio de sonhos, ele tem pessoas que chegam para você e falam, né, e tudo, mas é muito interessante essa organização, né? O que eu percebi, né, na sua história foi esse sentido de racional, né, de passo a passo. Então essas coisas esmiuçadas, essas que você foi formando, e servem, né, para as gerações futuras. Eu espero que sim, porque resta saber se os novos vocacionados, se eles estão dispostos a aprender com quem da outra geração, né? Com quem vem da outra geração e tem a sua história. Porque às vezes eu percebo ainda a pressa e o impulso, né? O impulso meio que emocional e pressa conjugados como característica de alguns vocacionados. Então são poucas as pessoas hoje que querem traçar uma trajetória digamos assim, de criar uma fundação para o seu chamado missionário e para a sua visão antes de ir. Normalmente as pessoas têm muita pressa, elas querem ir, estão chamadas hoje, elas querem ir no próximo ano, e Deus pode fazer assim? Pode, porque Ele é soberano. Nós temos o exemplo da Gladys, como a sua esposa falou, que era uma pessoa reprovada pela academia.
pelaquilo que os mestres da época. E na verdade Deus chama as coisas, né, loucas desse mundo, e acho que não são para confundir as que são, mas isso são exceções. Eu penso que o mais adequado é, enquanto você tem tempo, dentro do tempo que você tem, dentro do tempo que Deus ainda te dá, até você chegar no campo, prepare-se, leia, procure fazer um treinamento, envolva-se em circunstâncias que vão ser uma simulação daquilo que você vai encontrar no campo, porque para mim foi muito importante o tempo que eu passei em Porto Velho, a produção desse material, a produção de outro material que eu não falei para você, mas que foi um outro material de alfabetização em língua local, que nós desenvolvemos no norte de Moçambique, na língua Iau, né, junto com a Associação Progresso, que é uma associação que trabalha desenvolvendo materiais em línguas locais para alfabetização em língua materna. Nós fizemos esse projeto também lá, né, em parceria, aprendendo junto também com as pessoas que já estavam fazendo, que é uma outra coisa que o missionário brasileiro tem muita dificuldade, aprender com quem está lá no campo, porque supostamente nós sabemos mais. Então nós sempre vamos para ensinar, nunca para aprender. E isso é uma grande falha, porque nós perdemos a oportunidade de agregar conhecimento ao nosso conhecimento. Então, esse projeto dessa cartilha em língua Iau, não fiz sozinha. Fiz junto com a doutora Tereza Veloso, que já é uma pessoa que já estava lá, morou lá, nasceu lá, uma portuguesa que nasceu lá, ela já trabalhava, então eu já encontrei um caminho aberto. Você não precisa chover no molhado só para fazer a sua história e colocar o seu nome. Né? O meu nome está nesse livro porque de fato fui eu que elaborei mesmo, o Senhor me deu graça para isso. Mas o seu nome não precisa estar em todo lugar. Então eu me associei a quem já estava trabalhando e o trabalho foi muito mais produtivo. Então nós precisamos aprender uns com os outros. E é o que realmente você falou, né? É a união, né? Agregar experiência, conhecimento, para você ser mais produtivo e mais efetivo. Então eu espero sim que os novos vocacionados eles procurem esse caminho, porque eu penso que faz parte do zelo de servir ao Senhor. Porque assim, o que a gente entende, né? Os discípulos, a comissão, né? A ordem era fazer discípulos, né? Passaram 3 anos na escola com Jesus. Não, imagina. Né? Então eles tinham essa missão, né? E nós, os que receberam essa educação cristã, eles têm foi primeiro passado para eles, né, a respeito dos discípulos, e os discípulos passaram para os primeiros. Então nós, discípulos, temos esse chamado de fazer discípulos, né? Nós temos o grande primeiro, né, entendimento de ensinamento de inspiração eles, né? E esses, né, que são vocês, né? Nós, né? Discípulos de Jesus, né? A gente sabe que devem ser todos os cristãos, né? Então, agora com ministérios diferentes, a gente sabe disso. E alguns já experienciaram coisas que outros ainda vão experienciar, ainda vão viver. E não quer dizer que é mais fácil, que é mais difícil. Sabe? Quando a pessoa se decide, né? Eu quero viver. Se Jesus te chamou para missões médicas, né? Que não vive missões até os confins da terra também toca no assunto. Então você vai viver sua missão como médico, seu chamado. Se Jesus te chamou para pastorear a igreja, você vai viver como igreja, pastoreando com seu papel de pastor, né? Tudo vai ser desafio. Não, missionário, né? Mesmo no chamado, em vários outros chamados, nós como discípulos temos que fazer discípulos, né? E essa é a consciência do cristão. E a forma como você está fazendo discípulos, né? E isso é muito gratificante, e isso é receptivo. Realmente, para os discípulos,
haveria sim essa expectativa, né, deles, se de fato eles iriam chegar onde o evangelho ia chegar onde eles queriam, né? Porque o único que foi assim bem mais inspirador e ousado, porque Deus tinha separado ele para aquele objetivo maior, era Paulo, né? Então ele foi além, né? Ele foi além, mas a grande comissão, ela tem esse papel, né, de fazer discípulos. Então, por mais que haja assim, uma expectativa, uma ansiedade, né, como você até mesmo passou para mim, de saber como que essas novas gerações vão lidar com esses feitos, né, a segurança que Cristo nos dá como que foi feita a formação dos discípulos que ele formou e como os trabalhos, os martírios, né, porque houve martírio, e todas as pelejas até que chegasse até nós, né? E agora cabe a nós fazermos isso com fé, né? Porque o Evangelho, ele é isso, né? Então eu fico admirado com a forma como você lidou, né? Fico admirado com a forma como a minha esposa também lidou, né? Com o chamado dela, como que ela lidou. Então isso serve de inspiração para quem está assistindo, para os seus diversos talentos, né? Para a universalidade do reino, né? Em todos os seus aspectos, né? Isso que é interessante. Então, nisso, né, falando de talentos, eu vi que você está lançando um livro, alguma coisa parecida. Isso, então é exatamente desse percurso, né? E algumas pessoas, na medida que a gente vai nas igrejas e dá testemunho, algumas pessoas perguntam, já tem alguma coisa escrita, mas eu não... É algo que você tem que ter como projeto, né? Tem que ter tempo e tem que ter intenção, tem que ser intencional. Por que eu vou escrever, né? Qual é o objetivo exatamente de escrever? Então, nunca pensei em escrever nada de caráter autobiográfico, né? Mas o Senhor me falou para escrever. Aí já foi diferente, porque não foram as pessoas, né? Então, o Senhor falou para mim por 2 vezes. Uma vez em 2015, 2016, o Senhor já falou para me escrever. Mas eu estava numa fase que o trabalho estava muito intenso. Esse trabalho que nós abrimos no Sul foi um trabalho muito intenso, muito exigente, muito desgastante e muito difícil. Então eu não tive como me dedicar a esse projeto. Só comecei perguntando para Deus por onde começar, o que colocar. Mas eu entendia que o propósito de Deus tinha muito a ver com aquilo que você acabou de falar. Seria um legado para os novos vocacionados. Seria para que pessoas que lessem, primeiro vissem não a história da missionária Betânia, mas a história de Deus permeando a minha história. E como que missões é possível? Porque eu já dei palestras em lugares em que pessoas me falaram, olha, eu estou ouvindo você e ouvindo você me dá até vontade de ir para a África, mas outros depoimentos que eu já ouvi antes do seu, jamais me deixariam ter vontade de ir, jamais me motivariam, pelo contrário, seria um lugar que eu não gostaria de ir. Então eu não sei bem o que essas pessoas ouviram, né? Eu penso que falar de África a gente não pode explorar a questão da pobreza, a gente não pode estar explorando essas questões que são, por natureza, muito desencorajadoras. Até porque no Brasil nós também temos, né? Desigualdade social. Então, nós devemos mostrar o potencial que o campo tem, que todas as oportunidades e privilégios que você tem em ir para um lugar como esse. Então, o livro ele vai cumprir esse propósito. A ideia é fazer um percurso da minha chamada missionária, sim, mas um percurso do que Deus fez, do que Ele falou que ia fazer e do que Ele fez acontecer. Essa escola, por exemplo, que ficou no norte, ficou na direção da jovem moçambicana que começou o trabalho comigo. Então, Sônia começou comigo na escola quando estávamos na casinha de Taipa. Então, foi ela que o Senhor falou para ungir
e ficar na direção da escola. E eu saí e deixei aquela escola, mas na gestão dela, 2 novas escolas foram abertas. 2 núcleos dessa escola foi para diferentes aldeias, né? Então a ideia é mostrar, glorificar a Deus, né? E deixar um legado para as pessoas que vão ler, que seja uma inspiração. Então já está terminado, só falta mesmo os ajustes para uma publicação. Que bom. A tarde é pequena, tanto para compartilhar, né? Que a gente vê que você tem mesmo. Deus é tremendo. Deus é Senhor das conexões. Pois é, essa é a essência, né? Essa. A Isabel iniciou falando. E Conexões, o canal realmente nasceu sob esse sentido, né? De não haver barreira, né? E o reino de Deus não existe, né? Então quem vive o reino de Deus compreende isso com mais facilidade, né? Então Conexões é isso, né? Então o reino de Deus ele é justamente isso, né? Não há barreiras. A gente chamou, você sentiu de Deus que, né, você poderia vir. Então nós estamos vivendo isso, né? Agora eu posso ver, você teve agora esse encontro, né? Com a sua própria história, né? Na sua própria história houve agora uma ligação, vocês agora novamente, né? Entendeu? Então Deus proporcionou isso. Então isso é reino de Deus. E Conexões em Cristo é essas conexões se encontrando de alguma forma para poder influenciar pessoas, para poder inspirar pessoas, né? E eu creio que Deus tem coisas e mais projetos para você realizar, né? Porque por mais que você pense assim, eu quero fazer um legado, mas ainda há muitas coisas para poder deixar mais legados, né? Para somar. Um legado que você já teria, né? Se tivesse legado agora, já teria. Às vezes a gente tem medo, né? Não, legado é correr de velho. Não, legado é herança. Entendeu? Então, assim, mas realmente... Mas a questão de eu usar o termo legado tem a ver com que eu entendo que o meu ciclo em Moçambique foi concluído. Então tem a ver com, já fechou, concluiu, então é desse ciclo que eu vou deixar um legado. O próximo ciclo já é outra coisa. Então, mais na frente, futuramente, a gente não sabe como é que vai ser, né, essas conexões, certo. Né, o que Deus tem separado para cada um de nós, mas eu quero conhecer sua família, né, a gente quer receber mais missionários, né? Certo, com certeza. Né? Amém, será um prazer. Então vamos encerrar, né? Okay. Tá gravando ali na edição. Eu gostaria apenas agora que a missionária Betânia olhasse ali para os nossos, câmera, né? nossos inscritos, né? Certo. E os que vão se tornar também inscritos, e para os seus familiares, para os seus amigos que conhecem o trabalho da Betânia, né? Você fale agora olhando mesmo, né? Aquela ali está ali filmando, mas essa daqui também. Fala alguma coisa para eles aí, em pouco tempo, e o que você tem no seu coração para eles. Agradecer a atenção de todos que estão acompanhando o canal, que gastaram tempo para estar ouvindo essa narrativa que eu fiz da minha chamada, do tempo em Moçambique, da visão para missões. E acho que o que eu gostaria de incentivar cada um que está ouvindo não desista de nada que Deus chamou você para fazer. Não desista de nada que Deus colocou na sua mão. Não ache que nada é impossível. Nada é impossível para Deus. Não pense que o sonho é grande demais, que não pode ser realizado. Deus chama pequenas pessoas, ou pessoas pequenas, fracas, em vaso, né? Deus tem seus tesouros em vasos de barro e Ele chama para fazer grandes coisas. Então eu vou terminar só dizendo para você uma frase que o pai das missões modernas, que é o William Carey, falou, né? Espere grandes coisas de Deus. Faça grandes coisas para Deus. Se você espera grandes coisas de Deus, você é quem as fará. Então você precisa dar passos práticos. Deus abençoe você
e que você continue tendo o Senhor Jesus como uma inspiração para a sua vida, para o seu chamado, para o seu ministério. Amém. Amém. Então, pessoal, curte aí, compartilha com um amigo, né, que está começando agora, né, viver esse chamado, está querendo entender o que Deus está falando, né, e se inspirar na história da missionária Betânia, da missionária Isabel. Estou aqui também descobrindo o meu chamado, tá bom? Então, fiquem aí, sejam abençoados em nome de Jesus. Porque é tempo de aprender. Amém. Gostei do título. Amém.